Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é vida extraterrestre. Segundo a ciência, o que a ciência tem a dizer sobre este assunto? Para conversar sobre esse tema, eu recebo o Eduardo Janot Pacheco, ele que é cientista, professor da USP e também presidente da Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Professor Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui para poder ajudar a esclarecer um pouco essas coisas de ciência, não é? São tão importantes. Prazer é nosso, professor. Para começar esse nosso bate-papo, eu fico imaginando, muita gente fala sobre vida extraterrestre, imaginando aquela coisa meio fantasiosa, né? Aquele homenzinho verde com a cabeça grande. Para a ciência, o que a ciência analisa como vida extraterrestre, professor? Pois é, Fábio, de fato, esse homenzinho verde é uma caricatura, né, de antigamente e tal, né? Aliás, às vezes os venusianos eram louros e altos e os marcianos eram verdes e baixinhos. Isso vai ser tudo bobagem, é tudo imaginação, né? E hoje a gente sabe o seguinte, a vida certamente é algo extremamente espalhado por aí, né? Não é só na Terra, evidentemente, não há nenhuma razão para que isso haja vida no nosso planeta. Qualquer planeta em condições físicas semelhantes às da Terra deve ter visto a vida aparecer lá, né? Como apareceu aqui. A gente em ciência, naturalmente, não trabalha com entidade de Deus. As coisas acontecem por razões da natureza, leis da natureza, né? Então a vida apareceu aqui na Terra, como certamente terá aparecido ou vai ainda aparecer em outros planetas, onde haja condições de habitabilidade, condições físicas, né, e de temperatura e tal. Então, o que a gente espera então? Eu vou dar de saída aqui um número, né, para que todo mundo fique contente e esse assunto seja deixa para trás esse aspecto. Vamos partir para frente. Os satélites que o ser humano já lançou, né, em particular o último satélite da NASA chamado Kepler, eles observaram a pequena região do céu, tal e coisa, né? Mas quando você faz uma conta olhando aquela pequena região e extrapolando, né, para toda a nossa galáxia, Via Láctea, que é a galáxia da qual o Sol faz parte, né? Se você então extrapolar, a quantidade de planetas que o satélite Kepler descobriu desse pequeno pedaço do céu, extrapolado para toda a Via Láctea, se você levar em conta que tipo de planeta ele descobriu, né, se é pequeno como a Terra, rochoso, né, onde a gente acha que é mais probabilidade de ter vida, né, ou como um gigante tipo Saturno ou Júpiter, onde a gente não se interessa muito porque não deve ter vida lá, naquela bola de gás. Então, os rochosos, como a Terra, Marte, Vênus, se a gente extrapolar então essa quantidade de planetas que o Kepler descobriu, girando em torno de outras estrelas, né, como o Sol, a gente tem só na Via Láctea, na nossa galáxia, você imagina, tem cerca de 10 a 20 bilhões de planetas do tipo da Terra, rochosos. Qualquer desses aí, há a possibilidade de ter aparecido vida, como apareceu aqui na Terra, né? Claro que alguns são mais quentes, outros são mais frios, etc. Mas na média, em duas dezenas de bilhões de planetas, você imagina que há de ter muito planeta com vida, não é? Bom, primeira coisa. Então, esses bilhões, acho que a gente não precisa discutir mais isso. Tem que ter, deve ter vida aí fora, né? É só questão de a gente descobrir como é que tipo é, onde está, etc. Bom, nós estamos trabalhando nisso, justamente a astrobiologia estuda duas coisas, basicamente, digamos, né? A primeira é como é que a vida apareceu na Terra. A gente gostaria de saber, a gente não sabe até hoje, você imagina, hein? Como é que a vida apareceu no nosso planeta. A gente sabe como é que evolui, como é que evoluiu, o Darwin estudou isso e outros cientistas depois dele, mas como é que apareceu, primeiras reações químicas que deram origem, que era um negócio tão químico só, e virou vivo, né, biológico, a gente não sabe até hoje. Então estamos trabalhando nisso. Então a primeira, digamos, finalidade da biologia é essa, entender como é que a vida começou na Terra. Tá? A segunda
que é tentar descobrir, primeiro, estudar as condições e descobrir se há vida fora da Terra. Né? Isso é o segundo ponto importante. Muito bem. No sistema solar, você se lembra que a gente tem, do Sol para fora, tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, não é? Depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Tá. A temperatura agradável para a vida, onde tem, a gente acha que tem água, onde tem água líquida, pode ter vida, porque a água é um negócio muito importante para a vida, né? Como a gente conhece na Terra. Aqui deu certo, então vai dar certo em outros planetas, né? Essa conjunção de água mais carbono, matéria orgânica, né? Tudo na Terra é baseado nisso, né? A famosa molécula de DNA. Então, claro que não é em qualquer distância do Sol ou das outras estrelas, onde está o planeta, que vai possibilitar ter vida, porque vai ter planetas muito próximos da estrela, como Vênus e Mercúrio, são muito quentes, ou então muito distantes, o Marte já começa a ficar meio frio, né? E etc. E depois de Marte para fora fica mais frio ainda. Então a gente sabe que tem uma região aí ótima, digamos, boa, onde a água deve estar em forma líquida e a temperatura é agradável, né? Com uma certa atmosfera para ajudar e tal. Essa é a chamada zona habitável, né? Então aqui no sistema solar, essa zona habitável, onde provavelmente tem vida, pode ter vida, né? Essa zona habitável, ela compreende, depende um pouco de como é que a gente calcula isso, né? Mas ela depende da distância, claro, depende da distância até o Sol, ou as outras estrelas. E aqui no sistema solar, a zona habitável compreende talvez um pouco, começa Vênus está já um pouquinho muito perto do Sol, a Terra está na zona habitável, a região ótima, a gente sabe que a temperatura média é agradável, e Marte já está um pouquinho frio, né? Então, em outros planetas, outros sistemas solares, né, com outras estrelas, e tem outros planetas, esses bilhões que eu mencionei, claro que não são todos que têm condição de ter vida, né? Só alguns onde que estarão na zona habitável, né? Bom, então, a primeira coisa, então no sistema solar, a zona habitável, a gente só conhece a Terra, que tem assim condições de fato propícias, né, para ter vida como a gente conhece, como a vida com plantas, que eu estou vendo pela janela, vocês também aí fora do estúdio, ou animais, né, seres, a gente sabe que tem seres unicelulares, micróbios, bactérias, tem um negócio até menor do que o micróbio, que é esse tal do vírus, que está nos assolando aí, nos assustando e assombrando atualmente, o Covid-19, que é um bichinho menor do que uma bactéria, né? Tem as bactérias, são seres de uma célula só, vocês aprenderam isso na escola, e tem seres chamados multicelulares, ou complexos, né? Nós somos um ser complexo, né, de bilhões de células. E assim vai. E as plantas, a mesma coisa, são seres também complexos e tal. Bom, a gente acha que nos... Professor, Oi. desculpe interrompê-lo, mas eu quero entender o seguinte. O senhor falou agora há pouco sobre condições propícias, né, para a vida. E o senhor até alertou que é necessário, pelo que a gente conhece, de água, por exemplo. Agora, essa vida extraterrestre, que pode ser um micróbio, que pode ser um vírus, que pode ser tanta coisa, em outro planeta, ela não poderia ter conseguido ser criada em outro tipo de... com outros tipos de elementos que não a água, ou o senhor acredita que sempre tem que ter a água? É uma boa pergunta, Fábio, boa questão. Aliás, muito pertinente, né? Então, eu diria o seguinte, sabe o que é? Eu comecei a falar, falei muito rapidamente e não pude estender. Essa junção de água com matéria orgânica, por que matéria orgânica? Porque o carbono, matéria orgânica é algo feito de carbono, né? O carbono é um elemento químico que tem propriedades muito especiais, ele consegue fazer ligações muito fortes, chama de ligações covalentes, químicas covalentes. Significa que ele fabrica grandes moléculas de muitos átomos. O DNA é uma delas, né? Proteínas, né? Os aminoácidos são essas moléculas. Só o carbono consegue isso, sabe? Mesmo o silício que está ao lado na tabela periódica, que é bem parecido, não consegue fazer essas ligações tão robustas quanto o carbono. Por que precisa da ligação, hein? Porque é o DNA que faz
o filhote de sabiá cantar como sabiá e não miar como gato, entendeu? E vice-versa. Uhum. Então, é no DNA que estão armazenadas, estão armazenados as mensagens, né, e as características de cada ser vivo, né? Nossos filhos recebem uma parte do DNA, né, uma herança, né? Então o filho vai ser parecido com a gente, a mãe um pouco, o avô, isso vem do DNA, né? O DNA que faz isso. Eu falei do passarinho do sabiá porque é mais simples, né? Então o sabiá sabe cantar como sabiá. Então a mãe sabioa passa para o sabiazinho a molécula do DNA que é aquela que é feita para ele cantar como sabiá. E aí vai, né? Aliás, você tem uns pássaros muito inteligentes que aprendem até o canto dos outros, mas isso é outra história. É a molécula do DNA que faz tudo. Então, ou seja, carbono, e isso você só pode fazer grandes moléculas também com água, um solvente. O solvente na Terra, por causa da temperatura, é a água. Então, Fábio, você tem razão de perguntar, bom, será que no outro planeta aí, completamente diferente, não vai ter uma vida completamente diferente? Pode ser. Nós não podemos ficar restritos a achar que só tem vida aqui e que ela só vai ser feita desse jeito. Não, claro que não. Mas há princípios gerais de ciência, como vocês sabem, que, por exemplo, a química ou a física são as mesmas, as leis, aqui na Terra ou no quasar mais distante possível no universo. Funciona tudo do mesmo jeito. Os elementos químicos são os mesmos, as leis da química e da física são as mesmas. Então, isso é universal. Então, a gente pode dizer o seguinte: pode ser que no planeta exótico tem um solvente, que é a amônia, que, por exemplo, não solidifica a 0 graus, abaixo de zero, então, num lugar muito frio, a amônia vai funcionar como solvente à água, não. É possível. Só que entra outra coisa aí, que é o seguinte: no ambiente muito frio, em condições de temperatura muito baixa, as reações químicas são mais lentas. A vida não seria tão exuberante, provavelmente, como aqui. Então, essas razões desse tipo, né, científicas, leis universais, que a gente pode pensar que vão funcionar em qualquer lugar, claro, porque são as leis universais. Então, deu certo, deu samba, água mais carbono na Terra. Certamente vai dar samba em outros lugares. Um samba ligeiramente diferente, claro, vai ser uma romba, sei lá, tá? Um bolé. Mas esse tipo de sucesso da natureza, quer dizer, fabricar vida, deu certo aqui com carbono e água e vai dar certo, provavelmente, em muitos lugares com carbono e água também. Pode dar marginalmente, eu diria, outro tipo de vida. Claro, a gente considera isso. Agora, voltando então à história da vida extraterrestre. No sistema solar, a gente acha que não há vida complexa, quer dizer, multicelular, se não vai ser coisa muito primitiva, fora da Terra, infelizmente. Eu gostaria muito, né? Todo mundo gostaria de ter um bichinho verde em Marte, para a gente conversar com eles, trocar figurinhas, trocar ciência, por exemplo, trocar ensinamentos, trocar conhecimentos, né? Mas, infelizmente, a gente acha que não tem, as condições são muito agrestes. A gente acha que vamos descobrir, daqui a 2 anos, hein? Essa missão da NASA vai descer lá em Marte daqui a uns 2 anos, até antes um pouco, e fazer um buraco no solo. Tem muito gelo, né, de água e de gás carbônico, a gente chama de gelo seco, no subsolo de Marte. Onde tem água, provavelmente tem vida, né? E abrigado debaixo da terra de Marte, né, que a gente chama de terra, né? Lá é bem provável que a gente encontre o primeiro ser extraterrestre, que vai ser uma bactéria, né? Lá no subsolo de Marte, provavelmente. Isso aí demora pouco, daqui a pouco tempo. Então, mas no sistema solar só deve ter seres assim, né? Muito unicelulares ou muito primitivos, porque as condições não são muito favoráveis, tirando a Terra, né? Agora, se você pensar, outra coisa que é importante também, né? Não é só essa história de que vida baseada não só em carbono e água pode ser de outro tipo, pode. Você não precisa de ficar tão preocupado com isso, por quê? Olhe as quantidades, as formas de vida que temos na Terra. Temos uma aranha, um elefante, o ser humano, e plantas várias. Quer dizer, é tanta diversidade, é um pouco assim. Tudo que pode acontecer, acontece na Terra. Mesmo em termos de formação de vida, né? Tipos de vida.
Você vê aqueles bichos do fundo do mar. Aliás, se você pegar os fósseis de alguns milhões de anos atrás, ou vários milhões de anos atrás, tinha cada animal inacreditável. Quer dizer, tudo que pode combinar e formar, se forma. É claro que há animais mais aptos a sobreviver, outros menos aptos, etc., né? Houve grandes extinções na Terra, e matou muita gente, muitas espécies, né? E sobreviveram essas que estão aqui. Aliás, uma coisa, por exemplo, que a gente já conhece bem, né? Quando os dinossauros desapareceram há uns 60, 70 milhões de anos atrás, aí os mamíferos é que sobreviveram, é que prosperaram, né? Que dominaram o planeta. Hoje os mamíferos dominam o planeta, né? Em particular o mamífero, o ser humano. Mas antes eram os sáurios, os grandes sáurios, né? Eram os dinossauros que dominavam o planeta. Então foi graças à extinção de várias espécies, como dos dinossauros, que o mamífero, que nós somos do pai dos mamíferos, prosperou, né? E conseguiu dominar o planeta. Então vocês veem como a coisa evolui e muda para lá, muda para cá. Mas sobretudo essa Professor história Eduardo. de que... Oi, diga, Fábio. Bom, Fábio, me interrompa quando você quiser, por favor. É o seguinte, é que o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. O senhor falou que aqui na Terra existe vida aí que a gente pode, pesquisando, chegar. E o senhor citou os dinossauros que existiram há milhões e milhões de anos. Só que, e aí o senhor também se referiu a Marte, por exemplo, que vai ter uma sonda que daqui a 2 anos, ou nem isso, vai conseguir chegar até a água, até o gelo lá embaixo. Só que nós não temos a condição de fazer tantas viagens assim para outros planetas. Então, neste caso, como que a ciência estuda esses outros planetas? Normalmente é só por meio de telescópio ou existe outras formas de se estudar, incluindo a sonda que o senhor falou, em viagens que a gente consegue fazer para fora da Terra? Pois é, você veja, Fábio, de fato, ir em loco, como a gente chama em latim, em loco no planeta, só aqui no sistema solar, porque tudo é muito longe e demoraria demais, né? No futuro distante, quem sabe a gente consegue um jeito de andar mais rápido ou viajar de outra maneira. Mas, enfim, hoje, por exemplo, só podemos ir a Marte ou a Vênus. Você viu que houve uma descoberta recente, é possível que haja vida na atmosfera de Vênus, mas em Vênus e Marte ou Júpiter, a gente pode mandar sondas no sistema solar, né? Já mandamos várias para Júpiter, para Saturno, ficou circulando entre os satélites desses dois grandes planetas, né? Mandamos que desceram em Vênus e Marte e que sobrevoaram e vários deles, né? Mas isso é aqui no sistema solar, é tudo muito perto, digamos, apesar nossas poucas pequenas capacidades técnicas ainda, né? De mandar um foguete muito rápido, etc. Muito bem. Isso é uma coisa. E fora do sistema solar, como é que a gente faz? Fora do sistema solar, a gente só pode usar coisas remotas, à distância, né? E como é que é isso? A principal ferramenta que a astrofísica, a astrobiologia, portanto, tem, Fábio e ouvintes, é o chamado espectrógrafo. Quer dizer, é um instrumento que decompõe a luz, separa a luz, né? E com isso a gente pode estudar a composição química e as leis físicas que estão lá vigendo lá nesse lugar, né? Então, com isso, por exemplo, a gente já está olhando e vai olhar mais ainda. Sabe que o Brasil está participando de um satélite para estudar os exoplanetas, chama exoplanetas, planetas exteriores, chamado Plato, que é um satélite da ESA. E o Brasil participa como um país europeu, os vários países europeus, o Brasil também. E esse satélite vai ser lançado em 2024, vai procurar terras, planetas parecidos com a Terra, com distâncias parecidas da Terra ao Sol. Então vamos procurar gêmeos da Terra, digamos, gêmeas da Terra. E aí, o que você faz com isso? Nós vamos procurar gêmeas da Terra, vamos descobrir vários aqui perto do sistema solar, né? Várias gêmeas da Terra, e vamos depois... E o que a gente faz com isso? Nós vamos estudar as atmosferas desse pessoal. As atmosferas dos planetas parecidos com a Terra, para ver se tem algum planeta desse, vamos achar certamente, com atmosferas parecidas com a da Terra, que tem oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, etc. Quer dizer, parecido com a Terra, o que significa? Epa, eu não estou vendo a superfície daquele planeta lá, mas a atmosfera dele é bem parecida com a da Terra, hein?
Ou seja, é bem possível que haja vida lá também, como apareceu aqui, apareceu lá, né? Então, esse é o primeiro passo, é a gente estudar a atmosfera desses planetas que nós vamos descobrir, aliás, o Brasil participando, né, como eu disse, e daí para frente, o que faz? Bom, uma vez que descobrimos que tem um planeta, planetas, né, vou descobrir vários, com uma atmosfera parecida com a da Terra, o próximo passo que é? Epa, será que tem vida lá? O que a gente pode fazer? Mandar sinais de rádio, né? Tentar se comunicar com eles. É um segundo passo, né? Por que eu estou dizendo isso? Por que não vamos lá? Não vamos lá porque é muito longe. O problema é esse, é bem longe. Digamos assim, nossa Professor, galáxia, que parece... Diga, Fábio. não, pode concluir seu Diga. raciocínio, por favor. Não, eu quero dizer que é tudo muito longe, a mesma Via Láctea sendo um sistema de estrelas muito denso, povoado, né, como o Sol faz parte, as distâncias são gigantescas, sabe? Então, a gente com a nossa pobre tecnologia atual ainda, de propulsão de foguetes, para lançar um foguete para ir na estrela mais próxima, que chama-se Próxima Centauro, ali na constelação do Centauro, vamos demorar 300 anos, sei lá quantos. Eu já fiz essa conta uma vez, não me lembro mais, mas são centenas de anos para ir e para voltar seria, né? Então é muito, muito, muito longe. A gente vai acabar não fazendo isso. Quer dizer, você imagina, com uma missão dessa, nós teríamos que colocar famílias numa nave, né? E o pessoal ir procriando, tendo filhos, e chegar lá os bisnetos, tataranetos, lá, né, no planeta. E depois fica lá um tempo, depois Professor, volta. Mesma coisa, coloca casais na nave, vão procriando até chegar aqui de volta. É isso que seria que teria que fazer. Então é complicável, mas comunicação não. Comunicação, o sinal da luz anda muito rápido, luz, rádio, mesma coisa, né? A gente pode fazer isso, mandar sinais de rádio e sinal uma mensagem inteligente e ver se eles respondem, né? Isso é uma coisa legal que nós vamos fazer, né? Tá certo? professor, agora uma Oi. curiosidade, o nosso programa já está encaminhando aqui para o seu final. Uma curiosidade que eu tenho: Tá. o senhor fala sobre essas pesquisas, o senhor fala sobre parcerias até com cientistas de outros países, e eu fico pensando, aqui no Brasil, que nós somos um país que ainda temos problemas sociais graves e nem sempre a gente consegue investir em determinadas áreas como seria necessário. Como é que está a ciência para estudar esse tipo de vida extraterrestre? Existe apoio governamental? Existe investimentos? Explique isso para a gente, por gentileza. Pois é, Fábio. Então é o seguinte, essa sua questão é muito boa. Num país como o Brasil, onde a mentalidade não é muito científica, digamos, né, nem dos governantes, não tem muita compreensão disso, é complicado fazer ciência. Eu estou dizendo de ciência, astronomia, astrobiologia, qualquer coisa assim. Então, mesmo ciência aplicada, é complicado fazer. Os governos de países assim como o brasileiro, o terceiro mundo, eles não têm muita compreensão de que a ciência alavanca o progresso, né? Não só alavanca, por exemplo, a saúde, a educação, tal, alavanca tudo, né? E até porque, você veja, a gente quando faz ciência, você não tem ideia do que vai acontecer, qual é o produto da sua pesquisa. Você não sabe a aplicação que pode dar, né? E há exemplos e exemplos, assim, muitos exemplos, né, de técnicos em que algo que foi começado a pesquisar como uma certa coisa foi aplicado em outra coisa totalmente diferente, né? Tem muitos exemplos desse tipo. Então, isso é assim que se faz. Na auge da crise de 2008, da crise americana de 2008, do imobiliário, etc., a comunidade europeia teve uma atitude admirável. Eles, no auge da crise, eles em crise, em recessão, a comunidade europeia 30 bilhões de euros para investimento em ciência para alavancar a retomada do crescimento. Quer dizer, eles entendem que lá isso é assim que funciona, sem isso não alavanca, e não adianta ficar fazendo economiazinha raspando no fundo da gaveta, porque o que funciona mesmo é investimento e pesquisa em geral que vai gerar novas coisas, novas aplicações, etc. E o Brasil, por exemplo, um país como o Brasil, que fica investindo, que acha que é muito meritório ser o primeiro exportador de soja do mundo, é meritório, é claro, é muito importante, tem muito dinheiro para o Brasil, muito
isso é as importações. Mas o quilo de soja exportado, o quilo de satélite exportado, uma tecnologia alta, vale toneladas de soja. Então, é isso, a gente tinha que investir no cérebro, né? Das inventos e coisas, né? Que sejam de alto valor agregado, que deem esse tipo de relação. O quilo de minério também vale uns 4 centavos, né? 400 quilos de minério vale um quilo de satélite. Então, a gente fica jogando, tirando fora, né? E exportando, e nunca mais voltará o minério e a soja também, em vez de também, né, tínhamos que estar investindo em ciência pesadamente. A Índia fez isso, países do terceiro mundo fizeram isso, né? E isso tem um grande sucesso, né? Então, infelizmente, a gente no Brasil faz ciência básica ou não, por teimosia, né, fazendo muito esforço, às vezes a gente se financia do próprio bolso, né, para fazer coisas de laboratório, etc., porque, infelizmente, não há muita compreensão a respeito disso. Há uns 3 governos atrás, houve um grande pico de investimento no Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso depois nunca mais aconteceu, temos 12 anos, nunca mais aconteceu, e hoje em dia nós estamos com recursos muito limitados, não é? Infelizmente, não é só este governo, já alguns governos os recursos foram limitados, mas as perspectivas não são muito boas, né, nesse sentido aí, hoje em dia. Né? É isso aí, Fábio. Professor Eduardo Janot Pacheco, eu quero agradecer a sua participação aqui e até parabenizá-lo, né? Porque fazer realmente ciência no Brasil tem que gostar muito, porque o senhor acabou de dizer aí das dificuldades que os cientistas aqui no país enfrentam. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lesp Conecta. Obrigado a você, Fábio. Sempre às ordens, à sua disposição. Boa tarde. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. Mas você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também no YouTube. É só você entrar lá, digitar YouTube, procurar Alesp e todos os nossos programas ficam arquivados para que você assista no momento mais interessante para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.